Chegou o momento de eu estar falando uma coisa muito especial para você aqui nesse vídeo. Por que você não passa em concurso público? Vou estar te respondendo isso nesse instante, agora! O que acontece, meus amigos? Muito, mas muito transparente é a situação dos concurseiros. Quando eu estou estudando para o concurso, estou me preparando para um concurso, eu sempre penso na hierarquia. De alguns vão dizer, lá vem o professor Pedro falando da hierarquia, mas a gente sabe que ele estuda com base na hierarquia o nosso direito eleitoral. Mas agora eu não estou falando de hierarquia de direito eleitoral. Eu estou falando de hierarquia de concurseiros. Eu vou ter vários níveis de concurseiros. Eu vou ter concurseiro nível 1, nível 2, nível 3. Então, meus amigos, aqui vamos imaginar o nosso concurseiro nível 1. Geralmente, meus amigos, os nossos concurseiros não conseguem ser aprovados em concursos porque eles não passam do nível 1. Esse que é o problema do nosso concurseiro na atualidade. Ele não passa do nível 1. E o que é um concurseiro de nível 1? Concurseiro de nível 1 é aquele que se dedica, ele estuda, ele lê o conteúdo, só que ele leva muito tempo para ler o conteúdo e quando sai um edital com 45, 60 dias para ele estar se preparando para aquele concurso, ele não consegue vencer o edital dele. Por quê? Porque ele é um concurseiro nível 1. Então, nesse momento, eu vou estar ensinando a você como estar evoluindo de nível 1 para o nível 2. Nos próximos encontros, eu falo de nível 2 para 3, de 3 para 4 e assim sucessivamente. Mas nesse momento, eu preciso te mostrar que 95% dos concurseiros não passam do nível 1. Por quê? Porque eles estudam de uma maneira, como eu disse, muito vagarosa. Eles levam muito tempo para estudar o conteúdo e justamente pelo fato de estar levando muito tempo para estudar o conteúdo, ele tem aquele sentimento de que não vai dar, é muita matéria, é muita coisa para mim. Então eu vou te ensinar como sobrepujar esse nível 1. O que aconteceu na semana passada? Está disponível lá no nosso canal do Concurseiro ou do YouTube, a nossa aula de Direito Eleitoral Unificado 1, a nossa primeira aula, a nossa aula inaugural. Você vai verificar que aquela aula tem aproximadamente 2 horas de duração, certo? E dentro daquelas 2 horas de duração, nós vimos um X conteúdo. Aquele conteúdo representa aproximadamente 1% do nosso conteúdo de direito eleitoral. Esse 1% a gente leva 2 horas para estar tratando, certo? Certo? Só que o que acontece? A gente leva para estar tratando 2 horas no primeiro contato com a matéria, no primeiro contato. O próximo contato com esse conteúdo vai ser muito, mas muito mais rápido. De forma que o nosso concurseiro de nível 1, ele tem a impressão de que todas as vezes que ele está visualizando o conteúdo, ele está vendo aquele conteúdo como se fosse a primeira vez. Então agora eu vou te ensinar como subir para o nível 2. Olha só. Quando a gente está estudando o nosso conteúdo, a nossa primeira leitura do conteúdo realmente é de nível 1, porque a gente faz anotações, a gente sublinha palavras-chave, a gente faz esqueminhas para tentar estar decorando algum conteúdo específico, a gente de repente faz um mapa mental, um mnemônico, alguma coisa assim. Então a nossa primeira leitura da matéria realmente demora um pouquinho, mas a próxima, segunda leitura costuma ser 3 vezes mais rápida. A terceira leitura é 10 vezes rápida. E à medida que a gente vai relendo o conteúdo, a gente vai cada vez acelerando o nosso estudo. E justamente a galera que está no nível 1 pensa que não consegue vencer o conteúdo porque ela não consegue passar para a segunda e para a terceira leitura. Então, meus amigos, para a gente evoluir a nossa preparação, a gente não pode desistir no primeiro contato com a matéria, na nossa primeira leitura. A gente tem que ir para a segunda leitura, porque a segunda leitura é muito mais rápida e agora eu vou estar te comprovando quanto a leitura é mais rápida. Olha só, eu não estou com o celular aqui, eu não tenho como fazer nenhum tipo de cronômetro, mas você
vai cronometrar em casa. Vou pedir para o Lagarto, Lagarto, liga o cronômetro aí do seu celular para eu ter uma ideia de percentual em que nós saímos do nível 1 para o nível 2. Eu vou provar agora para vocês como a gente evolui do nível 1 para o nível 2. Como que eu vou comprovar para vocês? Eu vou rever toda a matéria da aula inaugural nesse momento. Nesse momento. Tudo que nós levamos 2 horas para estudar naquela aula inaugural, que está lá no YouTube aberta, eu vou estar revendo nesse momento aqui com vocês. E nós vamos estar cronometrando em quanto tempo a gente vai ver, sem correria, todo o conteúdo da aula anterior. Daí começa o cronômetro, então olha só, vou rever todo o conteúdo da aula passada. Na aula passada, meus amigos, coloquei os nossos 3 degraus hierárquicos dos 3 poderes aqui no quadro. Poder Executivo, Poder Legislativo e o nosso Poder Judiciário. Dentro daquele nosso esquema, eu destaquei os 3 degraus hierárquicos, sendo o degrau hierárquico municipal do Poder Executivo representado pelo prefeito, Poder Estadual representado pelo governador e o degrau da União representado pelo presidente. Já no Legislativo, degrau hierárquico municipal representado pelos vereadores, degrau hierárquico estadual, os nossos deputados estaduais, e o degrau hierárquico da União representado pelo Congresso Nacional, que é bicameral, com o nosso Senado e a Câmara dos Deputados. E naquele canto do quadro, coloquei toda a nossa organização do Poder Judiciário, também organizado nos 3 degraus hierárquicos. Depois de colocar os 3 poderes, destaquei para vocês quais são as idades mínimas constitucionalmente estabelecidas para os cargos do Executivo e do Legislativo, e também os nossos sistemas de eleição, majoritário e proporcional. Majoritário vai estar elegendo todos os cargos do Executivo e mais os senadores dentro do Legislativo. Já os vereadores e os deputados serão eleitos pelo sistema proporcional. Além disso, destaquei aqui na parte do Poder Judiciário que o Poder Judiciário ele foi criado com a função precípua de julgar, mas ele também administra e ele também legisla. Assim como o Poder Executivo foi criado com a função de administrar, mas ele também legisla e ele também julga. E o Poder Legislativo a mesma coisa. Como exemplo do nosso Poder Executivo legislando, nós falamos das medidas provisórias. O Poder Executivo julgando alguma infração dos seus servidores, mas ele foi criado com a função principal de administrar. Já o Poder Legislativo foi criado com a função primordial de legislar, mas ele também administra quando paga as diárias para os seus deputados ou até mesmo publica um edital de concurso público. E ele também julga, tendo o Senado como responsável por julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República. E por fim, o Poder Judiciário, que foi criado com a função primordial de julgar, ele também administra quando publica, por exemplo, um edital do seu concurso público, e ele também vai estar legislando. Por exemplo, o TSE publica as resoluções com força de lei ordinária. Então eu tenho os 3 poderes executando os 3 poderes. Mas dentro do meu Poder Judiciário, que tem a função precípua de julgar, eu tenho que a Justiça Eleitoral vai ter uma função diferenciada, que é a nossa função consultiva, pois as autoridades públicas e os partidos políticos poderão estar elaborando consultas em tese para estar tirando suas dúvidas em matéria eleitoral para os tribunais eleitorais. Então, se eu for uma autoridade pública ou um diretório estadual de partido político, eu posso elaborar a minha consulta em tese para algum tribunal regional eleitoral, algum TRE. Se eu for uma autoridade com jurisdição federal ou diretório nacional do partido político, eu elaboro a minha consulta no TSE. E no momento em que nós vencemos a nossa função consultiva, eu falei para vocês, a função consultiva hoje, ela não tem força vinculante. Não tem força vinculante, ela não vincula ninguém. É apenas o tribunal tirando dúvidas das autoridades e dos partidos políticos. Posteriormente, nós fomos para a parte da Constituição Federal, em que nós estudamos o nosso Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro momento. E o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de no mínimo 7 membros, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do STF e 2 dentre os ministros do STJ. Além disso, nós vamos ter 2 dentre 6 advogados que vão estar sendo nomeados pelo presidente da República por meio de 2 listas tríplices. Embora fale 2 dentre 6, são 2 listas tríplices. E esses advogados serão escolhidos, essa lista, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. No momento em que eu tenho já essa composição,
eu já posso escolher o meu presidente, o vice e o corregedor. O presidente e o vice são eleitos dentre os ministros do STF e o corregedor dentre os ministros do STJ. Lembrando que esta eleição ocorre dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A eleição mediante voto secreto para colocar os membros do STF para o TSE ocorre no STF. A eleição mediante voto secreto para colocar os membros do STJ no TSE ocorre no STJ. Então são eleições diferentes. Lá para trazer eles para cá. No momento que eu já tenho o meu TSE, eu posso eleger o meu presidente, o meu vice e o meu corregedor. E nesse momento eu venci o artigo que fala sobre a composição do TSE, porque depois eu vou ter o artigo 121, parágrafo 3º, que fala que as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Nesse momento vencemos todos os artigos do TSE e passamos para o artigo dos TRS. E lá fala que os tribunais regionais eleitorais, haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal, e eles vão compor-se de 7 membros. Só que agora será eleitos, mediante voto secreto, 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz do TRF, ou não havendo um juiz federal escolhido de qualquer forma pelo Tribunal Regional Federal, e agora os nossos 2 advogados, 2 dentre 6 advogados que vão estar também sendo escolhidos em lista tríplice. Nesse momento, meus amigos, eu estudei com vocês os parágrafos do artigo 25, que falam sobre a nossa lista tríplice. A lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. A lista ficará fixada por edital por 5 dias para os partidos impugnarem por motivo de incompatibilidade. Se houver alguma incompatibilidade, a lista volta para o Tribunal de Justiça para a complementação. Se não houver nenhuma incompatibilidade, a lista segue para o Poder Executivo. Lembrando que nessa lista tríplice não poderá conter nome de magistrado aposentado ou membro do Ministério Público. E esse foi o procedimento da nossa lista tríplice, que é o parágrafo 1º a 5º do artigo 25 do Código Eleitoral. Esse é o momento de estudar a lista tríplice, pois estamos estudando os tribunais regionais eleitorais. E agora já temos os nossos 7 membros dos tribunais regionais eleitorais. Então eu posso eleger o meu presidente e o vice. O presidente e o vice serão eleitos dentre os desembargadores. A Constituição não fala sobre o corregedor. Eu trouxe para vocês que o corregedor geralmente é o nosso vice, ele acumula a função. Mas isso é o regimento interno de cada TRE que vai estar definindo. Como provavelmente no nosso concurso não caia regimento interno dos TRS, então isso não vai ser objeto de questionamento. A Constituição realmente foi omissa, ela não falou do nosso corregedor. E no momento em que nós vencemos a composição do TRE, nós vimos quais as matérias que cabem recursos das decisões do TRE, e são 5 incisos. Nada mais justo caber recurso de mais matérias agora, pois estamos no TRE, que é um órgão intermediário da Justiça Eleitoral. Então lá eu tenho 5 incisos de matéria que cabem recurso e eu chamo a atenção para aquele inciso 5 que fala as decisões que denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de junção. É maior aquele inciso 5. Então, é muito mais matéria que cabe recurso das decisões dos TREs. No momento que nós vencemos a composição do TSE e do TRE e as matérias que cabem recurso da decisão do TSE e do TRE, nós somos para as regras comuns. E nós vimos que nós vamos ter os membros da Justiça Eleitoral, vão estar servindo por 2 anos no mínimo, nunca por mais de 2 biênios consecutivos, que a lei vai estar trazendo a organização e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, e a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral é a inamovibilidade, pois fala que os membros da Justiça Eleitoral gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. A inamovibilidade, portanto, é a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral. Dá o pause aí no cronômetro, quanto tempo nós levamos para dar o resumo de toda a aula passada? Olha ali, ó, 8 minutos e 17 segundos. Olha só, o primeiro contato da matéria, que foi concurseiro nível 1, nós levamos 2 horas. O segundo contato com a matéria, nós levamos 8 minutos. Agora, coloquem isso num plano de edital, um plano gigantesco de matéria em que a gente acumula todo o conteúdo de um concurso. A gente leva um tempão para fazer a primeira leitura de concurseiro nível 1, mas a próxima leitura de concurseiro nível 2 é muito mais rápida. Eu calculo aí que a gente leu 12, 13, 14 vezes mais rápido a segunda leitura
do nosso conteúdo da aula passada. Então, se a gente transportar isso para todo um edital, eu posso, hipoteticamente, fazer mais ou menos um cálculo que eu fiz quando eu fui aprovado no TRE do Rio Grande do Sul. O que eu fiz? Eu tinha 60 dias para estudar. Eu levei 40 dias para fazer a minha primeira leitura de concurseiro nível 1. A minha segunda leitura levou 15 dias. A minha terceira leitura levou 5. E na última semana eu li todo o edital 3 vezes antes da prova. O que eu fiz? Eu estava evoluindo de concurseiro nível 1 para nível 2, nível 3 e nível 4. Porque quando você evolui, você acaba vendo o material, o conteúdo do seu edital de forma muito mais rápida. E agora eu respondo a sua pergunta. Por que eu não passo em concurso público? Porque provavelmente você não passou de nível 1 para o nível 2. Não passou do nível 1 para o nível 2. Você está lendo ainda a sua matéria com 40 dias para vencer uma única vez o seu edital. Então, com esse vídeo, eu espero que você esteja dando os seus primeiros passos em busca da realização dos seus sonhos, que é a sua aprovação no concurso dos seus sonhos. Espero que eu, professor Pedro Kuhn, concurseiro ON, esteja te auxiliando nesse primeiro passo e aguarde, porque eu vou estar publicando outros vídeos e trazendo todas as dicas para nível 2, nível 3, nível 4, mas hoje foi apenas esse primeiro passo. Eu não posso chegar aqui e dar tudo o que você precisa num único vídeo por uma razão muito simples. Se você não absorver aos poucos o conteúdo em doses homeopáticas, você acaba não absorvendo nada. Então, primeiro detalhe é você sair de concurseiro nível 1. O próximo nós vamos ver num próximo vídeo, num próximo encontro, certo? Então, siga o Concurseiro ON, tenha a mais absoluta certeza que nós vamos estar juntos em busca da sua aprovação e agora sim eu vou estar passando para o nosso conteúdo aqui com os alunos matriculados.